Então, depois de uma noite de choro, que eu me lembro, no meio de uma reunião, deitado numa rede, num canto, chorando, eu não sou de chorar. Assim... Aí, quando a gente começou a fazer o Em Tempo, foi maravilhoso, porque daí a gente queria que fosse um jornal de frente. Quem é que foi fazer o Em Tempo? Nossa, mãe, é que tinha tanta gente, eu lembro pouco. Eu lembro que o Bernardo foi, o Flávio foi. Mas quem era o... Pega o expediente aí. Gente que no movimento era mais, ajudava mais de longe. Quando acharam que era um jornal de frente ampla, eles foram mais para dentro, participaram mais. O Jorge Batista, que morreu num acidente de carro pouco tempo depois, foi. Está aqui, Conselho Editorial. Eu era do Conselho Editorial, veja só, que upgrade que eu tive. O Antônio Carlos Paeco, né, que ele chamava? Paeco. O Paeco, o Maranhão. Eu tenho esses documentos, eu tenho esse material, mas eu nunca mais olhei. De umas discussões muito chatas para saber como é que o jornal podia se legalizar, quer dizer, que forma ele ia ter, se ele ia ser uma sociedade anônima, uma companhia de acionistas. Teve uma discussão chatíssima, mas eu tenho tudo anotado. E depois a linha política, que se discutia essas coisas, anistia, constituinte, e aí cada reunião podia rachar, porque ia ser tabloide ou ia ser igual ao movimento ou ia ser grande, ia ser semanal ou ia ser mensal. E eu ficava tentando soluções de compromisso, eu não queria outro racha. Eu achava que a esquerda não podia ficar rachando por besteira. Então eu ficava apresentando sempre soluções de compromisso. Eu lembro da alegria de cada vez que a gente conseguia fechar alguma coisa naquelas assembleias intermináveis, né? Cada vez que a gente conseguia fechar alguma coisa, então vai dar certo, porque a gente não vai ficar o tempo todo fracionando, né? Aí teve um momento triste, para mim, da desilusão de novo, que foi quando a gente falou, agora podemos abrir, então, para entrar gente das várias tendências. E aí virou uma corrida de tendências. Na minha editoria, principalmente, que era cultura... Você é editora de cultura? Eu era editora de cultura. Aí houve um inflamento, cada um querendo inscrever mais gente. Eu lembro que eu falava para alguém, eu estou sofrendo mais com isso de desilusão do que com todos os fins de namoro que eu já tive na vida. E qual perdendo era exatamente sono. A desilusão? Era de achar que as pessoas não estavam sendo honestas. Não eram honestas. Era uma disputa, era um jornal de frente, que na primeira hora foi disputado para uma tendência a dominar sobre as outras. Que era a MR8, disputa de tendências na sua área de cultura? Você lembra da prática? A minha área de cultura conseguiu, entre Libilu, AP e MR8, uma mistura. E aí, na minha área, a gente tentou uma coisa revolucionária, fazer um triunvirato de editores. Mas tinha um nível de decisão, né, Maria Rita? Senão o jornal não saía. Não, tinha um nível de decisão. Mas aí era assim. Então, esse momento que as tendências tentaram dominar o jornal, a gente conseguiu equilibrar de alguma forma, que eu não me lembro exatamente como. Eu lembro da decepção de perceber que as pessoas não estavam indo para o jornal de frente, estavam indo no jornal para fazer virar o jornal da tendência deles. Fazia parte do jogo político, mas nós estávamos convidando as tendências para conviver num jornal de frente ampla. Entende? Então, eu queria que as pessoas tivessem essa boa-fé. No fim, conseguiu-se um pouco. Não sei dizer se depois, eu fiquei pouco tempo no Em Tempo. Acho que foi menos de um ano. O que eu me lembro muito bem, uma lembrança muito feliz, e eu não sei por que era eu que estava lá. Eu era amiga do Tibério, e só amiga mesmo, e era uma época em que eu estava mais livre ainda, porque acho que eu nem estava namorando ninguém. E na noite que a gente passou em Claro esperando o jornal sair da gráfica. E a gente passou em Claro assim, Pinheiros, eu nem bebia. O número 1, esperando esse jornal sair da gráfica. Eu me lembro que a gente foi à gráfica primeiro, ver erro, imagina, aquela coisa de tipografia, né? Ver erro, ler as matérias das nossas áreas para ver se não tinha nada de errado. E depois, em vez de ir para casa dormir, a gente ficou andando por Pinheiros, época que podia fazer isso também. E às vezes tomando uma cervejinha aqui ou ali, e de manhã fomos ver o jornal. E o que você achou quando você viu? Eu acho que eu me lembro da alegria. Quando eu lancei o ano passado
o ano retrasado, O Tempo e o Cão, meu livro sobre depressões, que teve bastante projeção, eu fiz uma entrevista longa para caros amigos, que era aquelas coisas que você tem que falar da sua vida inteira. E eu não planejei a entrevista, mas quando eu comecei a falar, eu falei, a coisa mais formadora para a pessoa que eu sou hoje foi o período que eu morei fora de casa, em comunidades, e não casadinha, tananã, que eu morei com a moçada, período em que eu caí na vida, e o período em que eu trabalhei nos jornais. Assim, então, isso eu não nego até a morte. O período formador da pessoa que eu sou hoje não foi acadêmico, não foi... Claro, tem a infância, mas a infância, como diz o Oswald de Andrade, são as cocaínas da infância, né? O tempo todo você está de barato, né? Mas o período formador da pessoa que eu sou hoje, com os defeitos, o de bom e de ruim que me marcou, foi o período de viver meio livremente, sempre com amigos, em casas cheias de gente, por mais que fosse difícil também. Eu era aquela chata que queria que tivesse, cobrava do que tinha que fazer a compra e não fez, mas era maravilhoso. Isso durou tão pouco, mas parece um período, durou ao todo, sei lá, entre morar nas casas dos outros, nas casas com os outros, 7 anos. Mas foi o período mais importante da minha vida como formação.